Quando não há perguntas, ou a plateia entendeu tudo ou não entendeu nada. Sí, hermana. Más que pregunta, me gustaría, si pudieras extenderte 2 palabras sobre eso, hacer interesante para la Iglesia lo que nosotros vamos a celebrar ad intra. Porque me parece muy importante que el jubileo de Schoenstatt no sea celebrado como un club entre amigos, sino que en una plataforma eclesial, en una relação entre jerarquia e carisma, no fundo. Sim, isso que a irmã falou é muito importante. Nós não temos o direito de fechar a nossa festa. 1914 é importante. Será? 1914 modificou a história da Argentina, modificou a história da Igreja do Brasil, modificou a história da Igreja do Chile. Isso é assunto nacional e depende de nós. Só contar algo que estamos fazendo no Brasil. Vocês sabem que o Brasil é imenso, não preciso falar, né? E a nossa preocupação é, como comunicadores schoenstattianos, como fazer com que cada brasileiro participe da celebração de 18 de outubro de 2014. Não dá para todo mundo ir para lá. Já financeiramente é impossível. Nós temos um projeto em andamento de transmissão direta por TV aberta das celebrações do 18 de outubro em Schoenstatt. Tínhamos 2 possibilidades. Ou abraçávamos a causa, por causa do brasileiro, nós não temos o direito de negar isso para ele, ou passávamos a causa para Schoenstatt, para que, se Schoenstatt contratasse uma empresa, então estaria aberta para o mundo inteiro. Seria uma empresa de comunicação contratada oficialmente. Essa empresa, a equipe 2014, quanto eu estou informada, decidiu não contratar uma empresa de transmissão direta. Aí a nossa pergunta como brasileiros: como fica o meu compatriota que não pode ir para a Alemanha? E que não vai ter acesso à internet. E que não vai ter acesso à internet, porque a internet rápida é em alguns lugares. Como fica o meu irmãozinho que mora em Rondônia, que está 9 anos esperando por essa hora? Ele tem o direito. E nós estamos dispostos a abraçar essa causa. E convidamos os outros países. Já temos muito caminho andado. Nós temos no Brasil a Canção Nova, que é uma empresa muito grande, vocês devem ter ouvido falar, Canto Novo, que é uma comunidade de vida, que está abraçando conosco esta causa, 2014, e estão dispostos a compartilhar sinal de TV aberto para todos os países da América Latina. No fundo, o único que não pega o canal Canção Nova é a Austrália. Inclusive, a Europa inteira pega esse sinal. Vamos carregar isso juntos ou vamos dizer não tem? Compreende? É um problema econômico, disse Padre Carmona, é verdade. É um problema econômico e social. Se nós já vimos, nós, Brasil, já verificávamos, os valores são muito altos e nós não teríamos, mas se nós abraçássemos a causa como países, esta poderia ser uma meta bem concreta de trabalho conjunto como comunicadores de Schoenstatt. Porque nós poderíamos ter em sinal de TV aberta, significa para todos esses schoenstattianos, porque quando a irmã me disse, vou fazer uma crítica bem como família, quando a irmã me disse há pouco dessa decisão, a minha resposta foi, sim, porque na Europa eles não precisam do sinal de TV aberta.
Não precisam o sinal de TV aberta na Europa, porque não necessitam, porque não tem tanta gente para ver em sinal aberta. Mas nós precisamos do sinal da TV aberta, porque nós temos muita gente que quer mirar, quer participar, e Schoenstatt é popular em América Latina. E nós temos o dever de fazer isso acontecer. Esse seria um ponto digno de empenho. Se podemos. Tengo una preguntita para la hermana Rosequier. Eu mexi com o padre, o que vai fazer? Me pareció muy interesante la perspectiva esta de comunicación y pedagogía. Hay ciencia de la comunicación, hay ciencia de la pedagogía. Uno ha transitado algunos cursos, ha hecho muchas cosas, pero en la ciencia de la comunicación no se habla de pedagogía. En las licenciaturas de educación no se habla de comunicación. Creo que es una perspectiva muy interesante. No sé si nos da el tiempo, pero 2 o 3 palabras, ¿cómo hace usted el puente entre eso de pedagogía y, por otro lado, educación, ¿no? Que evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo de que es algo fundamental, y quizás hay un novum en Schoenstatt ahí a partir justamente del pensamiento keynesiano. Existe, padre, nos cursos de comunicação, principalmente, a irmã pode dizer, a irmã Helena também, nós temos muito que se faz sobre educação à comunicação. Inclusive na Europa, quando nós víamos, era um fenômeno muito interessante. Pouco se tinha dos educadores nas ciências de educação, pouco se tinha o interesse da perspectiva dos professores era como utilizar os meios de comunicação, era a pedagogia. Na parte da comunicação, existe uma linha muito forte de estudos, de trabalhos, inclusive aqui a América Latina cunhou essa expressão, tanto a América Latina quanto a França cunharam essa expressão, educomunicação, inclusive como como paradigma, como dizia o Smart, né? Mas assim como quase uma nova figura de professor, porque vai colocar na pessoa do professor. O professor não é mais só um professor, mas é um educomunicador. Essa é uma perspectiva. Mas existe também toda a parte de educação à comunicação que nós poderíamos ver, olhando família de Schoenstatt, dentro dos nossos próprios ramos. Eu diria dentro das famílias, por exemplo, dos ramos familiares. Nós ouvimos sempre de novo a preocupação dos pais em relação aos filhos por causa dos meios de comunicação. Qual o trabalho que nós fazemos em termos de educação à comunicação bem direto com as nossas famílias na educação dos filhos? Na parte, por exemplo, também de teoria. A irmã falava e eu perguntava, porque nós tínhamos pensado primeiro, depois ela mudou com toda a liberdade a parte dela, que ela teria muito sobre os vínculos, né? Existe uma teoria de comunicação social da América Latina, a teoria das mediações, que ela é própria latino-americana, onde a própria educação à comunicação, essa parte das ciências de comunicação que trabalha com educação, postula que toda a informação que nós temos é mediada pelos meios, mas a interpretação dos próprios meios de comunicação é mediada por várias mediações. Família, grupo social, grupo eclesial, todas são mediações que nós temos no nosso caminho. Nós poderíamos fazer uma verdadeira pedagogia dos vínculos em função de uma educação à comunicação, tendo toda a questão do vínculo, família, grupo, todo. E a irmã quer continuar. Essa é uma parte. Deixa eu terminar. Essa é a parte de uma pesquisa que eu também fiz sobre a comunicação em rede e a questão dos vínculos, a pedagogia dos vínculos. É possível? É possível. Seria a exposição que eu faria, mas eu mudei do assunto perante... A pauta surgiu pela vida.
Mas é um estudo muito interessante. Foi o que eu falei no último encontro de comunicadores no Brasil. Falei, acho que durante 2 horas sobre isso. Não dá tanto para falar tão rápido. Mas o nosso pai, ele tem palavras muito claras sobre isso. Os meios de comunicação e o cultivo dos vínculos. Só para deixar assim com gosto, né? Nossa, que será que ele fala? Né? Quando a gente pensa que essa explosão de comunidades online, essa explosão de grupos de amigos online, que cresce paralelamente à explosão de individualismo. Uma sociedade cada vez mais individualista, mas com milhões de amigos no Facebook. O nosso pai, ele fala em 51. O ser humano é um ser social. E esse ser social da pessoa humana, quando ela não é satisfeita no plano natural, na família, no convívio real, ela vai se manifestar de 2 formas. Primeiro, da fuga da comunidade. Segundo, uma busca desesperada de sociedade. E sociedade, para o nosso pai, é diferente de comunidade. A sociedade satisfaz o meu anseio social, mas não satisfaz o meu anseio emocional. Dá vontade de continuar, né? Não, eu acho que o tema, se me permite, o tema da educomunicação, dessa preocupação que Martim Barbeiro diz, mais importante que os meios são as mediações, mas essa busca da educomunicação, dessa transversalidade. Hoje a comunicação é central na sociedade, e eu não disse aqui, mas, por exemplo, nós trabalhamos a pastoral da comunicação, mas a comunicação nas pastorais, na academia, quer dizer, também na Universidade de São Paulo, Padre Carmona, onde eu faço o doutorado, se criou até uma licenciatura com um novo, digamos, um novo campo de intervenção na educação, chamado educomunicador. Então, é uma licenciatura, em outros lugares se criou o bacharelado, e eu soube aqui ontem por um professor aqui na Argentina, que participa, aqui em Buenos Aires, que participa da Signes, que aqui também se cambiou o currículo, né, mudança curricular, de modo que trabalhar a comunicação de modo transversal. Por quê? Com todas essas mudanças, hoje há mudanças muito grandes, onde o professor, o líder, ele não é a pessoa que tem a palavra final. Ele é um mediador de processos. Ele tem que rever sua posição para poder conversar. Não que ele abra mão do conteúdo, mas como, e como também inserir todas essas novas linguagens dos meios, a produção, a criação com a juventude. Por exemplo, essas publicações aqui é justamente a análise de como é tratado imagens do professor na mídia, em programas do Brasil, né? Educomunicação. É uma leitura crítica, uma análise do olhar, por exemplo, que tem os periódicos, revistas, propagandas de televisão, de rádio, enfim. Então, é todo um novo campo de pesquisa, de debate, é como um movimento, de novo, de dar respostas a essa necessidade de uma comunicação que tenha a vinculação. Porque, como diz Bauman, hoje tudo é líquido, né? Os vínculos são frágeis, né? Então, é um novo campo hoje de estudo e que, naturalmente, nós, da igreja, dos movimentos, dos grupos, estamos refletindo e aprofundando, e eu acredito que as pérolas estão aí mesmo, né? A senhora pode falar um pouquinho do que é Signes Brasil? O que fazem lá? Onde tem a sede mesmo? A Signes Brasil é uma... O senhor sabe que a Igreja criou, desde 1928, organizações para a imprensa, depois cinema e vídeo e depois rádio e TV.
E em 2001, internacionalmente, se criou a Signes Mundial, né? Para substituir, dentro da convergência, para substituir essas diversas organizações que nós também temos aqui, tivemos em América Latina, vocês aqui. Ontem eu me encontrei com a Signes da Argentina aqui, para a gente pensar as nossas questões de América Latina. No Brasil, nós demoramos 10 anos para criar. Porque veio assim, agora é Signes Brasil. Então, mas como nós vamos nos situar antes de adotar esta sigla? Como para nós é muito forte a parte do rádio e também de outro, então nós refletimos com a equipe também de reflexão, com o bispo responsável da conferência, da comissão de comunicação, e se pensou de que Signes deveria ser uma articuladora de comunhão de tudo, das mídias tradicionais e das novas também. Então, nós, depois eu dou mais informações para o senhor, mas nós trabalhamos assim. Então, nós temos 2 anos, eu sou a primeira presidente, nós somos temos estatuto, adaptamos ao estatuto da UNDA Brasil para a Signes, e nós fazemos a convergência. Por exemplo, nós reunimos tanto impressos, como rádios, como televisão, que de rádio temos também a Rede Católica de Rádio, que é desde 94, e também portais e cinema e vídeo e grupos de formação. Estamos no processo. Mas, assim, a ideia é essa articulação para projetos conjuntos. Qual é o grande projeto que temos no Brasil como igreja no ano que vem? A Jornada Mundial da Juventude. Então, as televisões estão se organizando para as transmissões. Também com grandes TVs, que é a Rede Globo, que vai cobrir só o Papa, e as TVs católicas, que são 8, que fazem, né? Assim, rádio, e fazemos muita coisa em rede. Então, estamos nos convertendo na mentalidade para fazer juntos, para ver em que podemos nos unir, congregações, porque os meios de comunicação no Brasil estão na mão de dioceses, congregações religiosas e comunidades de vida, né, e de aliança, muitos grupos novos, sobretudo, e algumas paróquias. E a internet está na mão de todos. Mas, assim, então, refletir também linhas de pensamento, porque linhas de pensamento que se possa trabalhar. Por exemplo, estamos programando para março um encontro de comunicadores, maio, de produtores de conteúdo, para pensar também uma filosofia cristã, uma filosofia que não adote simplesmente o que é midiático, o que dá sucesso, como já está acontecendo, né? Então, nós estamos trabalhando assim, dando os primeiros passos, mas tentando trabalhar nesse espírito de comunhão, de somar esforços, sem interferir na autonomia dos grupos. Cada um tem seus projetos, suas responsabilidades, mas em que podemos nos unir também segundo as diretrizes da igreja. Então, estamos numa grande comunhão e, ao mesmo tempo, respeitando as diferenças. Procuramos trabalhar assim. Boa. Muchísimas gracias. Damos un aplauso por favor.